Vou compartilhar a tela. Estou tentando compartilhar a tela. Veja se compartilha. Está compartilhando? Sim, senhor. Ótimo. Agora então parece que aconteceu. Não sei porquê, mas começou a funcionar. Bem, será que... Estou vendo aqui que tem 22 na sala. Será que alguém saiu e voltou? Não, creio que voltou direto, né? Bem, vamos lá. Estão vendo a tela aí, né? Então, nós temos aqui um problema que é uma figura, né? Muito simples. É um quadrado, tem esta linha aqui, que é 1/4 de uma circunferência, cujo raio é a medida BC, né? Esta circunferência aqui, desculpe, esse arco, melhor dizendo, e nós temos esta semicircunferência, cujo raio é a metade de BC, e ele quer a área dessa ondinha aqui, né? Então, como fazer esse problema? Veja só, primeiro, eu tenho os quatro medidas A, porque trata-se de um quadrado, né? Consequentemente, o raio desta circunferência é o A, né? Olha só, ali o raio da circunferência menor, da semicircunferência, chamando de R'. E observe que o R' é a metade de A. Portanto, o R' é a metade do R'ão, né? E aí eu tenho que a área dessa parte achurada será o quê? 1/4 da área dessa circunferência grande. Por que 1/4? Porque aqui eu tenho um pedaço dela, né? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 4/4 πr quadrado. Então, 1/4 de πr quadrado. E, só que, ao fazer isto, eu estou considerando esta região aqui também. Então, eu vou subtraí-la. E qual é a área desta região? Bem, aqui eu tenho uma circunferência, cujo raio é r pequeno. Portanto, a área dela será πr quadrado. Só que é metade, porque é uma semicircunferência, então menos a metade dela. E aí eu tenho esta área achurada. É esta a memória de cálculo. Então, como havia dito, o R'ão é o A e o R' é a metade do A. Substituindo na expressão ou na equação que eu coloquei lá em cima, ficamos com esta equação aqui, que resolvida, né, vai me dar isto aqui. Note que eu tenho termos semelhantes, portanto, posso agrupá-los. Tiro o MMC e agrupo os termos semelhantes, de modo que a área achurada será 1/8 de πr quadrado, né? E, só que o problema fala, 1/4 da área do círculo? Não. 1/8 da área do círculo de raio A? Sim. Se eu considerar o círculo de raio A, é 1/8 de π r quadrado. Portanto, alternativa B, tá? Alguma pergunta? Posso continuar? Vocês De me boa. ouvem? De vez em quando dá um espirro aí, pelo menos para eu saber que eu estou sendo ouvido, porque senão... Bom, este problema aqui é um problema chato, né? E se você tentar resolvê-lo na apostila, vai ficar mais chato ainda. Por quê? Porque o desenho é muito pequeno. Então, a sugestão já havia sido dada anteriormente, sempre aumente o desenho para que você possa perceber as características. Então, veja só, na figura abaixo tem-se um semicírculo de centro O. Então, eu tenho aqui um semicírculo de centro O, observe. Este aqui, vou pintá-lo. Este aqui é o semicírculo. Ele até nem parece muito um semicírculo, mas é isto aqui. E o centro dele é O, né? Tá aqui. O diâmetro, óbvio, é a medida, o segmento AD. E os semicírculos de diâmetros AB, né, eu tenho aqui outros semicírculos. Observe, vou pintá-los de cor distinta. Então, eu tenho aqui um outro semicírculo e um outro semicírculo. E note que
as áreas se sobrepõem, ou seja, a área verde com a área vermelha. E é justamente esse gominho aqui, né? Este gominho aqui é que é a sobreposição das duas áreas, ok? E ele pede que você determine o valor da área achurada, esta região e aquela região. Bom, como resolver este problema? Eu desenhei aqui mais grandão, olha lá, para a gente poder enxergar. Então, como é que vai ser o raciocínio, a memória de cálculo? Observe, primeira coisa a ser vista é que eu tenho aqui, se ligar o centro desta semicircunferência com as extremidades aqui, eu tenho 1, 2, 3 triângulos equiláteros. Por quê? Porque se nós pensarmos, isto aqui é a metade de um hexágono, ele se rebate aqui para baixo. Se esta figura, né, inscrita nesta circunferência de diâmetro AD, é um hexágono, eu tenho aqui um ângulo central de 60 graus. Se isso aqui é 60, essa medida é igual a esta, eu tenho aqui um triângulo no mínimo isósceles, portanto, eu tenho 60 e tenho 60. Se aqui é 60, aqui é 60, me sobra 60 lá em cima, porque a soma dos ângulos internos é 180. Conclusão, eu tenho um triângulo equilátero, coisa que inclusive já vimos em aulas anteriores. Então, a medida do raio, na realidade, é a medida do lado desse triângulo, né? Estou construindo o meu conhecimento aqui para poder desenvolver as coisas. Portanto, eu tenho que a medida do raio é a medida do lado, tá? E eu tenho aqui que o errinho, quem é o errinho? O errinho é o raio desta semicircunferência aqui, ó. Veja, aqui, ó, tá? Então, vamos marcar isto. Ah, lá. E o que eu quero é a área deste gominho, né? Como é que eu vou fazer isso? Bem, a área do gominho será o quê? A área do setor. Quem que é o setor? O setor é tudo isso aqui, né? O setor é daqui até aqui, menos a área do triângulo. Se eu tirar a área do triângulo, da área do setor, eu fico com a área desse gominho que eu pintei de amarelo. Então, esta é a memória de cálculo que me dá essa medida amarelinha aqui. E para que eu quero isso? Porque daí eu tiro desta semicircunferência e tenho a área achurada. Esta é a ideia. A área do setor, como é 60 graus, vai ser 60 sobre 360 πr quadrado. Vimos anteriormente. A área do triângulo, por ser um triângulo equilátero, né, vai ser o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Portanto, a área do setorzinho vai ser isto daqui, né? Aí eu tenho a área desta semicircunferência aqui, ó, né? Tudo isso aqui. Na realidade, o que eu tenho, que eu vou fazer é isto aqui, ó. Vou calcular tudo isto aqui. Qual vai ser a área desta região toda? Vai ser πr quadrado, no caso, o raio é rão sobre 2, dividido por 2. Por quê? Porque ela é uma semicircunferência. E se de toda esta região, né, se de toda esta região eu tiro o gominho amarelo, né, se eu tiro isto daqui, o que é que me sobra? A área achurada, daqui. Então, a área da semicircunferência menos a área da região amarelinha. Vai me dar a área achurada. É isso que eu estou indicando nesta continha. Portanto, vai ficar πr quadrado sobre 8, que é esta continha aqui, né? Que vai dar πr quadrado sobre 4, dividido por 2, πr quadrado sobre 8, menos a área da região amarelinha, está aqui. Então, a área achurada será πr quadrado sobre 8, menos essa conta que eu já fiz aqui, olha lá. Tirando o MMC e agrupando os termos semelhantes, eu fico com esta expressão, né? Ou seja, a área desta parte achurada será r quadrado, 6 raiz de 3 menos π sobre 8. Só que eu tenho
uma, duas e três. Eu calculei somente uma. Portanto, desculpe. Portanto, eu tenho que multiplicá-la por 3. E aí eu tenho a área das 3 regiões. Tá certo? Deu para entender o raciocínio que desenvolvemos, minha gente? De boa. Tá? Então, tá aqui, ó. Multipliquei por 3, cancelei o 3 com o 24, deu r quadrado, 6 raiz de 3 menos π sobre 8, que é, deixa eu voltar lá para ver se tem alternativa, que é a alternativa B, tá certo? Então, é isto. Alguma dúvida? Posso seguir? Tá. Aqui, ó. Vou voltar aqui. Tá aqui. Esse problema aqui, ele é interessante desde que você o perceba. Lembra quando eu expliquei sobre esses conteúdos? Você tem que ver a figura e perceber nela certas características. Então, tá lá, uma fábrica de tubos acondiciona tubos pequenos dentro de tubos maiores. Então, o diâmetro desses tubos é menor, óbvio, que o desse aqui. De modo que, para transporte, ele constrói os tubos de modo que ele consiga colocar 4 tubinhos dentro do tubão para poder fazer o transporte. Duas vantagens: ele economiza espaço e dá maior rigidez a esse tubo grande, porque esses pequenos entrando aqui dentro dele impedem que ele se rompa durante o transporte, imaginando, por exemplo, que um tubo desse tenha uns 8, 7 metros de comprimento. Então, são duas vantagens: economiza no espaço utilizado e dá mais resistência às paredes do tubo de diâmetro maior. Isto é comumente feito. Então, esses tubos, eles pequenos, eles têm que se encaixar aqui dentro, de modo preciso, né? E é o que ele quer. Então, mostra essa situação e ele quer saber qual deve ser o diâmetro do tubo maior, né? Uma vez que você tenha os diâmetros dos tubos menores. Então, desculpe, o raio. Se o raio da base de cada um dos cilindros menores for igual a 6, qual deve ser o diâmetro ou raio do tubo maior? Então, é isso que ele pretende, né, descobrir. Bem, primeira coisa que a gente faz aqui, observe, se eu ligar os centros da circunferência, eu tenho aqui um quadrado, ó, observe só. E se ligarmos estes pontos, centro desta circunferência com centro desta circunferência, eu tenho o diâmetro da circunferência grande. Como as circunferências pequenas têm raio igual a 6, eu posso escrever isto. Isto aqui é 6, mais 6, 12 é o diâmetro. Isto aqui é 6, mais 6, 12 é o diâmetro. E eu preciso descobrir esse pedacinho aqui. Porque se eu descubro esse pedacinho, o diâmetro da circunferência maior será 12 mais 12 mais o pedacinho. Então, vamos atrás dele. Como descobri-lo? Observe, se ligarmos os centros das circunferências que tangenciam a circunferência maior, eu tenho um quadrado, né? E note que a diagonal do quadrado é a distância entre esses centros destas duas circunferências, de modo análogo também aqui. Então, né, se isto aqui é raio, isso aqui mede 6, isto aqui também mede 6. Portanto, o lado do quadradinho mede 12. Se o lado do quadradinho mede 12, agora eu tenho condições de calcular a sua diagonal. Então, a diagonal, construindo aqui um triângulo retângulo, né? Diagonal é a sua hipotenusa, portanto, por Pitágoras, eu tenho que a diagonal é 12 raiz de 2. O que eu descobri? Eu descobri esta medida. Então, quem que é o 12 raiz de 2? É 6 mais 6 mais esse pedacinho. Olha lá. Então, o diâmetro será 6 mais 12 raiz de 2, que é a diagonal do quadrado, mais 6. Esse será o diâmetro do tubão. Portanto, o diâmetro será 12 mais 12 raiz de 2. Adequando a resposta
ao problema, se o diâmetro é 12 raiz de 2, ele pede o raio é diâmetro dividido por 2, portanto, o raio será a alternativa D. Tá certo? Alguma dúvida no desenvolvimento da memória de cálculo, minha gente? De boa, Armando. Ótimo. Seguindo. Está aqui, ó. Outro probleminha interessante da Olimpíada Brasileira de Matemática. A figura mostra 3 circunferências de raios 1, 2 e 3, sucessivamente. Tangentes 2 a 2, ou seja, elas se tocam 2 a 2. Qual é o comprimento do segmento AB? Veja, o segmento AB é essa melequinha aqui. E o desenho é um desenhinho sem vergonha de pequenininho, né? Se você não aumentar o desenho, você vai ter problemas, certo? Então, veja só, eu tenho aqui 1, que é o raio da circunferência pequena, eu tenho 2, que é o raio da circunferência média, e eu tenho 3, que é o raio da circunferência grande. E o que eu quero é esse segmentinho aqui, que é o AB. Bem, trazendo o bicho grande aqui para poder enxergar as coisas, veja que se eu ligar o centro destas circunferências, eu tenho aqui raio 1 com raio 2, um lado 3. Aqui, raio 1 com raio 3, um lado 4. E o que eu quero é isto aqui, está lá em cima. Veja, como estas circunferências são tangentes neste ponto e neste ponto, quando eu ligo, isso é uma regra, quando eu ligo o centro ao ponto de tangência, isto aqui faz uma perpendicular. Portanto, eu afirmo que este triângulo é um triângulo retângulo. Se 2 dos lados medem 3 e 4, obviamente é um triângulo de ouro ou pitagórico. Nem preciso fazer continha para saber que esse trem aqui mede 5. E é a hipotenusa, né? Então, o segredo aqui está nesta percepção. Ao ligar o centro com o ponto de tangência, eu tenho um ângulo reto, né? Portanto, o que eu preciso é do x. Agora, note que esses triângulos são semelhantes, há congruência entre eles, ou seja, o triângulo grandão e o triângulo pequenininho. Há uma proporcionalidade entre os seus lados, né? Portanto, isto aqui mede 1, isto aqui mede 1, porque é o raio da circunfinha pequena, está lá. Portanto, o x é a hipotenusa. Aplicando Pitágoras, sem grande dificuldade, eu resolvo que o x é raiz de 2. Então, embora o problema seja um problema simples, mas ele não é tão simples. Por quê? Porque você tem que ter consciência de que quando você tem uma circunferência, vamos supor que eu tenha aqui uma reta que seja tangente nesse ponto. Se eu ligo o centro da circunferência àquele ponto de tangência, aqui eu tenho um ângulo reto. Então, este é o segredo para resolver este problema. Senão, você não o faz. Só isso. Alguma pergunta nele, minha gente? Tranquilo. Então, vamos lá. Esse outro problema aqui é um problema meio chato. Espera aí que ele desembestou aqui. Calma, calma, volta, calma. Pronto. Esse problema aqui é meio chato. É um problema de percepção, né? Se você não o percebe, praticamente você não o faz. Um grande painel na forma de um quarto de círculo. Então, aqui eu tenho um quarto de um círculo, né? Foi composto com 4 cores. Então, verde, branco, azul e amarelo, conforme indicado na figura. Em que o segmento que divide o setor em 2 partes iguais é o arco interno de uma semicircunferência. E eu tenho aqui, né, um segmento que divide isto e isto em partes iguais. Portanto, este segmento é a bissetriz deste ângulo. Tá? Qual é a cor que cobre maior área? Veja que ele não dá nenhum valor numérico. Quando ocorre isto, é um problema em que você tem que ter uma certa percepção para resolvê-lo. Então, vamos fazer aqui umas pinturas para a gente poder perceber as coisas. Então, aqui eu tenho verde, ali eu tenho azul e aqui eu tenho amarelo. O branco, obviamente, eu não pintei. Vamos pensar aqui na área verde, né? O que seria a área verde? Eu suponho que
Ou ela é a maior, ou a amarela é a maior, né? Porque é impossível pensar na azul e na branca como sendo maior área. Então, se eu penso na verde, a área verde vai ser o quê? Opa, calma. Aqui. Quem é a área verde? Note, isto aqui é 1/4 da circunferência. Então, esquecendo esse pedacinho branco, pensando nisso tudo, né? Eu tenho que a área verde vai ser o quê? A metade de 1/4 de πr². Está aqui. Portanto, né? Está aqui. 1/4 de πr². Observe que esta semicircunferência aqui embaixo, né? Se isso aqui é o raio da circunferência grande, o raio desta semicircunferência é a sua metade, né? Portanto, agora eu tenho condições de calcular quem? A área amarela, incluindo nela a área branca. Mas como eu já supus que a branca pertence também à verde, supô-la pertencente à amarela não vai fazer diferença alguma, né? E eu descubro se uma é maior que a outra. Portanto, calculando a semicircunferência amarela, eu tenho aqui que a área vai ser o quê? πr²/8. Portanto, a conclusão que chegamos é que tanto a área verde quanto a área amarela têm a mesma unidade, a mesma dimensão, ou seja, não existe aquela que cobre maior área. Ambas cobrem a mesma área, a verde e a amarela, tá? Entenderam o raciocínio necessário para resolver este problema? Sim. Tá ótimo. Seguindo, esse outro problema aqui é chatinho, né? Desde que você o perceba, ele torna-se fácil. Então, veja lá. 2 círculos tangentes, então, eles se tangenciam nesse ponto. E de mesmo raio, têm seus respectivos centros em vértices opostos de um quadrado. Ou seja, centro, centro, vértices opostos de um quadrado, como mostra a figura. Se a medida do lado do quadrado é 2 centímetros, qual será a área daquele triângulo lá em cima? Então, eu tenho que o quadrado tem lado 2. Então, vamos lá. Fiz o desenho aqui um pouco maior. Veja, raio grande é rão, é rão. Note que, ao ligar os dois centros, eu tenho aqui em verde a diagonal do quadrado, né? Isto aqui vai ser 2R, ou 2 é rão, por quê? Porque se isso aqui é raio, isto aqui é raio. Se isto aqui é raio, isto aqui é raio. Portanto, a diagonal aqui é 2R. Né? Fazendo o quadradinho lá em cima, o lado do quadrado é L. Aqui em cima é 2R. Qual é a relação que há entre o lado e o raio ou das circunferências? Pitágoras, 2R² será igual a L² mais L². Portanto, eu tenho que, extraindo a raiz, 2R será igual a 2 raiz de 2. Por quê? Porque a medida do lado do quadrado é igual a 2. Tá? Portanto, eu tenho que R é igual a raiz quadrada de 2. Se o raio é igual a raiz quadrada de 2, agora eu estou fazendo o triângulo. Note que eu fiz uma figura grandona aqui para poder enxergar as coisas. Note que o lado do quadrado foi dado, é 2, está aqui. Né? Observe, se isso aqui tudo é 2, quem que é esse pedacinho aqui? Esse pedacinho roxinho é esse pedacinho aqui, ó. E esse pedacinho aqui é raio. Portanto, eu digo que ele mede raiz de 2. Se isto aqui mede raiz de 2, e isto aqui tudo mede 2, quanto medirá o AC? 2 menos raiz de 2. Portanto, está lá, ó. Então, o triangulinho verde tem catetos 2 menos raiz de 2. E ele é um triângulo retângulo isósceles. O que eu quero? A área. Quem que é a área? É a sua base vezes a sua altura. Então,
Para cálculo da área, eu faço 2 menos raiz de 2, vezes 2 menos raiz de 2, que é a base vezes a altura, dividido por 2. 2 menos raiz de 2 ao quadrado é um produto notável, quadrado do primeiro menos o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, dividido por 2. Faço os cancelamentos, cuidado, aqui vocês costumam se enganar. Divide o 6 por 2 e esquece do 4. Note que isto aqui é a mesma coisa, né? Isto aqui é a mesma coisa que escrever isto, ó. 6 dividido por 2 menos 4 raiz de 2 dividido por 2. Ou seja, ambos, né, ficam divididos por 2. Por isso que eu fiz isto, divido por 2. Ok? Cuidado, não erre nessas coisas elementares. Então, fazendo a simplificação, eu tenho que a área vai ser 3 menos 2 raiz de 2, que é a alternativa A, centímetros quadrados. Tá? Alguma pergunta na resolução deste problema? Não. Ótimo. Bom, seguindo aqui. Este aqui é chato. Eu vou só orientar a solução dele e eu gostaria que vocês tentassem resolver depois, fechando a ideia. Veja, o problema aqui pede: assinale a alternativa que estabelece uma relação entre as áreas das regiões R e S e a área do triângulo ABC. Então, eu tenho aqui uma região que ele chama de área R, tenho aqui uma outra região que ele chama de área S, e tenho aqui um triângulo ABC. Ele quer que você relacione estas áreas R e S com a área do triângulo, né? Bem, então a primeira coisa a ser feita é calcular estas áreas. Observe que aqui eu tenho um setor, né? Ó, eu tenho aqui um setor, tá? Observe que aqui eu tenho uma semicircunferência de raio A até esse ponto. Observe que aqui eu tenho outra semicircunferência, cujo raio é C até esse ponto. E estes pontos são pontos médios dos segmentos do triângulo. Portanto, esta semicircunferência, ela tem raio AC sobre 2. Esta semicircunferência tem raio AB sobre 2. E note ainda que eu tenho uma terceira semicircunferência, que é essa grandona aqui, ó. Cujo raio quem é? BC sobre 2. Tá? Então, é esta a percepção que você deve ter deste problema. Tá? Certo? Portanto, se eu fizer isto aqui, ó. Opa, peraí. Se eu fizer isto aqui, o que é isto aqui? Eu tenho o raio. Quem que é este raio? Vamos chamar de raio 1. Vai ser a medida AC dividido por 2. Por quê? Porque esse ponto é ponto médio. Então, o raio aqui vai ser AC sobre 2. Tá? Note que se eu fizer isto aqui, eu tenho um segundo raio. Qual é este segundo raio? É a medida AB dividido por 2. Portanto, aqui vai ser AB sobre 2. E eu tenho aqui um terceiro raio, né? Que é isto aqui, que é o R3. E quem é o R3? É a medida BC, metade dela, dividido por 2. Portanto, é a medida, o segmento BC dividido por 2. Tá certo? Então, este é o raciocínio que eu utilizarei para resolver o problema. E eu gostaria que vocês tentassem resolvê-lo em casa. Tá? Bem, a área do triângulo, né, é mais fácil de ser vista. Por quê? Porque a área do triângulo é base vezes altura. Observe, você tem que lembrar disso. Note que aqui eu tenho uma semicircunferência. Note que este lado do triângulo é o diâmetro desta circunferência. Deste modo, quando eu ligo este ponto
e tenho aqui o terceiro lado, como este vértice pertence à circunferência, obrigatoriamente, isto aqui é um triângulo retângulo. Ou seja, recapitulando, se eu faço isto aqui, ó, se esse vértice pertence à circunferência, aqui eu tenho outro triângulo retângulo, tá? De novo, se eu ligo aqui e trago para cá, observe, este ponto pertence à circunferência, este ponto e aquele ponto. Obrigatoriamente, lá é um triângulo retângulo. Então, conclusão, o triângulo que eu estou, com que eu estou trabalhando é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, isto aqui eu posso pensar que é a sua base. Quem que é a sua base? É o segmento AB. E quem é a sua altura? É o segmento AC. Então, eu tiro todas as relações, raio, etc., 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 em cima das medidas AB, AC e BC. E ao estabelecer relação ou relações entre estas medidas, eu tenho a resposta do problema que ele propõe. Certo? Deu para entender a ideia de como desenvolvê-lo, minha gente? Sim. Tá? E se você não quiser trabalhar com AB, AC, BC, chame de A, de B, olha lá, olha só. Aqui, ó. Eu fiz uma prévia dele aqui, né? Olha lá. Tira uma área da outra. Por exemplo, esta área de cima aqui, quem é? Vai ser toda esta semicircunferência menos esta região aqui. Então, é desta forma que a gente resolve este probleminha aí. Ó. Use lápis de cor, é legal. Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro dia que nos vimos, que comprasse lápis de cor, papel sulfite? Então, faça um desenhinho no papel sulfite para que você perceba as coisas que estão rolando aí no problema, tá? Eu fiz um pedaço dele aqui para que você depois desenvolva aí na sua casa, tá bom? E na próxima aula, em havendo dúvida, eu esclareço, tá? Bem, vamos partir aqui para frente. Eu seguir dar sequência aqui. Pronto, tá aqui. Esse outro problema aqui é um probleminha simples, mas se você não o percebe, não consegue resolver. Então, eu tenho aqui uma figura achurada e eu quero saber qual é a área dessa região. Primeira coisa que você deve perceber, isso aqui é um ângulo de 60 graus, né? Se isso aqui é 5, isso aqui é 5, esse de 60 rebate lá em cima. Portanto, nós estamos mexendo aqui com triângulo isósceles. Observe só, né? O que eu quero é isso aqui. E note que eu tenho aqui um setor. Deixa eu apagar aqui o negócio. Eu tenho aqui um setor, né? Portanto, calculando a área desse setor e depois tirando a área do triângulo, eu tenho metade desse pedacinho aqui que eu quero achurado. O que eu estou falando? É isso, ó. Eu tenho a área do setor, aqui eu tenho a área do triângulo. Note que se eu calcular a área do setor e tirar a área desse triângulo aqui, eu fico com metadinha do que eu preciso. Basta multiplicar por 2 que eu tenho a resposta ao meu problema. Então, está aqui, ó. Né? Portanto, a área que eu quero vai ser a área do setor, tudo aquilo pintado de preto, menos a área do triângulo. E isso multiplicado por 2, porque quando eu tiro a área do setor menos a área do triângulo, eu fico só com esta região aqui, metade do que eu preciso, né? Por isso que eu peguei e multipliquei por 2. Então, fazendo as continhas, como é que eu calculo a área do setor? Se o ângulo é 60, 60 sobre 360, π r quadrado. No caso, o raio é 5. Então, está aqui. A área do triângulo, eu tenho aqui 5, 5. Então, fiz o triangulinho. 5. Base vezes altura. Portanto, eu preciso da altura. Altura H. Observe. Relações trigonométricas. O que isto é em relação ao 60? Cateto oposto. Ali é a hipotenusa. Então, facinho, facinho, né? Seno de 60
cateto oposto sobre a hipotenusa, eu tenho a altura que é 5 raiz 3 sobre 2. Portanto, a área do triângulo vai ser quem? A sua base, quanto mede? 5, vezes a sua altura, quanto mede? 5 raiz 3 sobre 2, dividido por 2. Vou pô-la naquele cantinho. Olha lá. Então, vai ficar lá. Quando eu divido por 2, multiplica por 4. Tenho esta equação, resolvo a equação, fazendo a distributiva, agrupando os termos semelhantes, que forem possíveis de serem agrupados, simplifico, né, ponho em evidência e simplifico, e chego nesta resposta. E a resposta é a alternativa D. Perceberam a memória de cálculo necessária para desenvolver o problema, minha gente? Sim. Uhum. Bom, devido ao problema, está quase no finalzinho da aula, e os colegas pediram para que não atrasasse a saída, para que eles não tenham problema na entrada, né? E como deu problema comigo, pode dar problema com outro, eu não quero atrapalhar ninguém. Eu tenho mais alguns problemas para discutir com vocês. Eu quero pedir a vocês que deem uma lida no módulo 9. O módulo 9 é um módulo meio xarope, né? Por quê? Porque ele trabalha com áreas semelhantes, figuras, rebatimentos. Eu até preparei alguma coisa aqui, mas para que vocês não fiquem sem este material, eu vou criar uma videoaula sobre ele e postar lá no plural, tá certo? Então, essencialmente, o módulo 9 é você perceber simetrias, né? Por exemplo, você tem esta figura aqui, tem um eixo que nós chamamos de eixo de simetria, e você arrebate desse lado. Então, por exemplo, olha essa estrelinha aqui. Se você observar este lado, é exatamente este lado, né? Este pentágono, quando eu traço o eixo de simetria, eu tenho que este lado é este lado. É como se eu dobrasse isso, encaixa exatamente do outro lado. Então, neste capítulo, né, você tem que ter estas percepções para que você possa resolver os problemas. Basicamente, quase não tem conta, é mais percepção. E dentre as percepções, você tem que perceber a reflexão ou simetria axial. O que é uma simetria axial? Em torno de um eixo. É como se aqui fosse um eixo de uma dobradiça, tá certo? E, essencialmente, você tem que perceber isometrias. Alguém saberia me dizer o que é uma isometria? Ninguém? Isonomia. O que é isonomia? Temática também é cultura. Iso significa igualdade, né? Então, isometria, igualdade entre as medidas. Então, você tem que perceber estas isometrias nas figuras com as quais você trabalhará. Por exemplo, se eu calculo a área desta região, obviamente eu tenho que perceber que vai dar o mesmo resultado da outra. Por quê? Porque aqui eu tenho um eixo de simetria. Então, eu percebi a isometria entre as figuras, tá? Aqui, rotação. Então, se eu dou uma rotação, observe esta figura aqui. São coisas que você tem que perceber para resolver os problemas que envolvem. Plano de fundo, né? Você olha de cara, você vê um sujeito, né, o Luciano Huck, narigudinho. Mas se você olhar com um pouco mais, né, de foco, você perceberá o fundo. O fundo é um vaso. Translação. O que é translação? Observe essa figura aqui, ó. Ela está aqui. Ela é rebatida para lá, que é rebatida para lá, que é rebatida para lá. Então, translação é arrastar lá para cima. As figuras mostram isto. Os problemas, desculpe, mostram isso. E, finalmente, equivalência diária. O cara pega e dá um desenho desse. Você tem que pegar, imaginar isto daqui, né, rebatido, formando uma circunferência. Então, são estas percepções, e é uma coisa difícil de ensinar, né? O cara tem que desenvolver, e se desenvolve fazendo, que trata o capítulo 9, com algumas exceções. E as exceções eu vou trabalhar com vocês numa videoaula. Bom? Então, era isso que eu tinha para hoje. Dentre os problemas que eu vou resolver é a situação problema 3, que é um problema muito interessante. Ele trata destas percepções que nós discutimos, mas ele tem uma certa memória de cálculo.
Então, é importante que eu discuta isso com vocês. Esse aqui não. Esse aqui já é só percepção. Ele não tem memória de cálculo, né? Então, eu quero que vocês façam uma leitura nesse tópico 9, para que a gente possa, e mande dúvidas para mim, para que a gente possa discutir isso na próxima aula. E, uma vez que você leia este tópico, gostaria que vocês fizessem esses exercícios, se for possível, né? E enviem para o meu e-mail, tá bom? Até o dia 24 de junho, que é a data anterior à nossa aula. E até domingo eu posto estas videoaulas para vocês, orientando esses exercícios que eu resolveria hoje, mas infelizmente não tive tempo. E na próxima aula nós entraremos em geometria de posição. E nesta geometria de posição nós vamos estudar as 3 entidades matemáticas principais, que é ponto, reto e plano, né? E, na sequência, a relação entre essas entidades ou elementos, tá bom? Então, na próxima aula, nós discutiremos as dúvidas do capítulo 9 e do capítulo 10 iniciamos. Isso aqui é muito legal, tá bom? Alguma pergunta, minha gente? Armando, é que aquela questão minha que estava dando como errada no plural, mas eu tinha marcado certo, o senhor tinha dado alguma olhada? Olha, eu não consegui. O plural estava com problemas nos últimos 3 dias, e eu confesso que, por conta das provas da engenharia, eu não me preocupei muito em tentar uma solução para ele, né? Tanto que deu problema na aula de hoje. Mas eu já apliquei as provas lá, agora é só corrigir. Então, hoje eu vou me dedicar a estas revisões de nota, tá? E eu respondo para vocês pelo e-mail, tá bom, Isadora? Tá bom, mas no e-mail também que eu tinha te mandado, eu gravei o mostrando na tela para o senhor. Aham, eu vi o e-mail, eu não consegui entrar no plural. Foi esse o problema, entendeu? Entendi. Estava dando dificuldade, muita gente estava reclamando dele. Eles estavam em manutenção, na realidade. Eles migraram, aperfeiçoaram, mas não se ajustaram ainda. Por isso que essa semana estava conturbado. E eu não me preocupei muito em resolver isso. Pois a gente tem tempo para fazer isso, tá? E eu peço desculpas a vocês pelos problemas de hoje, mas não foi voluntário, é uma coisa além daquilo que a gente imagina. E é a primeira vez que isso ocorre, tá bom, minha gente? Bem, eu findo aqui para que os colegas possam dar sequência às aulas do dia com vocês, tá bom? Um abração a todos, bom fim de semana. Tchau, Armando. Tchau, tchau. Tchau, Armando. Até mais, bom dia.